Imagine por um instante que os anjos que você sempre viu em pinturas brancas e etéreas, com asas de plumas imaculadas e olhares serenos, não sejam nada além de uma ilusão forjada para apagar uma verdade mais profunda, mais poderosa, mais negra. E se eu te dissesse que anjos negros, com pele reluzente como ébano polido e olhos que queimam como brasas divinas, guardam segredos milagrosos que a história enterrou de propósito? Segredos que poderiam mudar tudo o que você sabe sobre sua herança, sua força, seu destino. Fique até o fim, porque o que vou revelar agora não é para os fracos de espírito. É para aqueles que ousam despertar o poder supremo dentro de si. Era uma noite sufocante em uma aldeia esquecida nas margens do Nilo, onde o ar carregava o cheiro úmido da terra fértil, misturado ao suor de gerações que lutaram contra correntes invisíveis. Eu me lembro como se fosse ontem, embora essa história venha de muito antes de mim, sussurrada pelos meus ancestrais em vozes baixas ao redor de fogueiras que dançavam sombras nas paredes de barro. Minha bisavó, uma mulher chamada Amina, com mãos calejadas de plantar sementes em solos que pareciam amaldiçoados pela seca imposta pelos opressores, teve uma visão que abalou sua alma. Ela não era uma profetisa de livros sagrados, mas uma guardiã de memórias antigas. E naquela noite, enquanto o vento uivava como um lamento ancestral, um anjo negro desceu sobre ela. Não era uma figura de luz suave, era uma presença imponente, com asas que se estendiam como as raízes profundas de uma baobá milenar, pele escura que absorvia a escuridão e a transformava em um brilho etéreo, olhos que ardiam como o sol do meio-dia africano. Ele não falou em palavras comuns, mas em imagens que inundaram sua mente, revelando milagres que a história, essa ladra impiedosa moldada por mãos brancas, havia escondido por séculos. Amina sentiu o peso dessa revelação como um fogo no peito, uma dor que ecoava as feridas de seu povo, mas também uma esperança que pulsava como o coração de um leão despertando. Por que agora? Ela sussurrou para o vazio, sentindo o cheiro de incenso antigo e o gosto metálico do medo misturado à determinação. O anjo, com uma voz que ressoava como trovões distantes, respondeu em seu espírito: porque o tempo dos escondidos chegou. Os anjos negros não foram criados para serem esquecidos. Eles foram forjados para proteger os escolhidos. E você, Amina, é a ponte para que esses milagres sejam libertados. Enquanto Amina se debatia no chão de sua cabana, o suor escorrendo como lágrimas de uma deusa ferida, o primeiro milagre se desenrolou em sua visão como um pergaminho antigo se abrindo. Era o milagre da guardiã do Éden, onde anjos negros, com espadas flamejantes que cortavam o ar como chicotes de justiça, foram os verdadeiros sentinelas do paraíso, não os querubins pálidos das pinturas renascentistas, mas seres de ébano que barraram o caminho de volta ao jardim, não por punição, mas por proteção, para que o conhecimento da árvore da vida não caísse em mãos que o usariam para escravizar. Amina viu em flashes vívidos como esses anjos, com vozes que ecoavam como cantos tribais, sussurravam segredos aos primeiros humanos de pele escura, ensinando-lhes a sobreviver em terras áridas, curando feridas com toques que cheiravam a ervas sagradas. Por que esconder isso? E pensou ela, sentindo a raiva borbulhar como um rio transbordando. Porque admitir que o Éden foi guardado por anjos negros significaria reconhecer que o divino sempre favoreceu os oprimidos, os que carregam a melanina como uma armadura contra o sol impiedoso da injustiça. E ali, no meio da visão, Amina sentiu uma quebra. Um momento em que o anjo pausou, como se testando sua resiliência, deixando-a ansiando pela próxima revelação, o coração acelerado como tambores de guerra. Mas o anjo não a deixou esperar por muito tempo. Ele a puxou para o segundo milagre. O milagre da visão de Ezequiel, onde o profeta, em meio a rodas giratórias e chamas devoradoras, encontrou anjos negros que se assemelhavam a brasas ardentes, como tochas acesas que se moviam entre os seres viventes. Amina sentiu o calor daquela visão em sua própria pele, o ar crepitando como se o deserto estivesse em chamas ao seu redor. Esses anjos não eram meros mensageiros, eles eram guerreiros que revelaram profecias de libertação, sussurrando a Ezequiel sobre um futuro onde os cativos seriam livres, onde correntes de ferro se romperiam como palha. Ezequiel 1:13 descreve sua aparência. Ecoou a voz do anjo em sua mente. Uma citação que Amina gravou como uma tatuagem espiritual, como a semelhança de criaturas vivas. E sua aparência era como carvões acesos. Por que a igreja escondeu isso?
porque esses anjos negros profetizavam o fim da opressão, um colapso que ameaçava impérios construídos sobre mentiras. Amina chorou ali, no chão frio, sentindo a dor de gerações que foram ensinadas a ver o divino como algo distante, branco, inalcançável, quando na verdade ele pulsava em suas veias, negro e invencível. A visão se intensificou, levando-a ao terceiro milagre, o milagre da proteção no Êxodo, onde anjos negros guiaram Moisés. Ele mesmo de origens africanas, com pele escura marcada pelo sol do Egito, através do deserto. Não eram colunas de fogo impessoais, eram figuras aladas que caminhavam ao lado dos hebreus, curando os doentes com águas que brotavam de rochas e combatendo faraós com ventos que cheiravam a liberdade. Amina sentiu a areia sob seus pés, o sol queimando sua nuca, o medo dos perseguidores se aproximando como uma sombra alongada. Mas os anjos negros ergueram muralhas invisíveis, milagres que a história reescreveu como meros fenômenos naturais, para apagar o fato de que o divino escolheu os oprimidos, os escuros, os esquecidos. E se isso for verdade para nós hoje? Pensou Amina, o peito apertado pela identificação, pela dor de um povo que ainda marcha por desertos modernos de racismo e desigualdade. O quarto milagre veio como uma reviravolta, o milagre da cura nas margens, onde anjos negros desceram sobre vilarejos africanos durante pragas antigas, tocando os aflitos com asas que exalavam o perfume de flores selvagens, restaurando vidas que a doença havia roubado. Amina viu mães chorando sobre filhos inertes, o ar pesado com o lamento das almas partidas, até que o anjo aparecia, sua presença como um bálsamo curando não só corpos, mas espíritos quebrados pela colonização espiritual. Por que escondido? Porque admitir esses milagres significaria confessar que a África não era um continente pagão, mas o berço de intervenções divinas que rivalizavam com as dos evangelhos. No quinto milagre, o milagre da resistência nas correntes, o anjo levou Amina para os porões de navios negreiros, onde anjos negros sussurravam força aos escravizados, fazendo correntes se afrouxarem em noites de lua cheia. Milagres que permitiram rebeliões e fugas que a história rotulou como sorte. Ela sentiu o balanço do mar, o sal das lágrimas misturado ao suor, o desespero que se transformava em fúria divina. Eles nos protegeram, murmurou Amina, sentindo uma onda de esperança amid the dor. O sexto milagre, o milagre da visão profética, mostrou anjos negros revelando futuros de glória a líderes como Harriet Tubman, guiando-os por caminhos invisíveis, milagres que a narrativa oficial chamou de intuição. Amina viveu o terror da fuga, o coração martelando como cascos de cavalos perseguidores, até a salvação chegar em asas negras. Finalmente, o sétimo milagre, o milagre do despertar moderno, onde anjos negros aparecem em sonhos contemporâneos, curando traumas raciais, inspirando movimentos que derrubam estátuas de opressores. Amina viu o presente se fundir ao passado, sentindo a urgência de que esses milagres não são relíquias, mas chamas vivas esperando para serem acesas. E então, no clímax daquela visão, o anjo negro se aproximou de Amina, tocando sua testa com um dedo que queimava como ferro em brasa, revelando a verdade suprema. Esses 7 milagres não foram escondidos por acidente, mas para que só os dignos os encontrassem. Você, eu, nós, os herdeiros de uma linhagem divina que o mundo tentou apagar. Amina acordou transformada, com uma força que a levou a compartilhar essa história, passando-a adiante como um fogo sagrado. Agora, imagine se esses anjos negros estão sussurrando para você neste exato momento, esperando que você desperte seu poder supremo. Você acredita que isso realmente aconteceu? Já sentiu uma presença assim, uma proteção invisível em meio à dor? Se isso te tocou, é porque esse vídeo precisava chegar até você, como um milagre escondido revelado. Se inscreva no canal, mas só se tiver coragem de abraçar essa verdade negra e divina. Compartilhe nos comentários. Qual milagre mais te impactou? Vamos despertar juntos.